Bom dia. Vou abrir aqui um pouquinho. Bom dia, pessoal. Deixa eu ver se tá tudo certo aqui. Acho que tá. Gente, hoje eu quero falar pra vocês umas coisas que eu gostaria muito que vocês soubessem antes de começar o processo de emagrecimento. E essa live vai ficar salva, então pra quem quiser assistir depois, né? Porque na semana passada, uma paciente minha antiga, ela me procurou falando, desesperada, assim, falando que ela tinha engordado 10 quilos. 10 quilos ela engordou. E aí eu fiquei pensando, quantas pessoas param pra perceber, pra se olhar, pra se reparar mesmo, só quando já estão 10, 20, 30, às vezes até 50 quilos a mais. Quantas pessoas param pra se reparar, sabe? Dão um pause assim na vida e se olhem. Não, o que tá acontecendo comigo? Quando foi a última vez que você que tá me assistindo, parou pra reparar em você? E eu não digo só na questão de estética, sabe? Eu falo em toda a vida. O que vocês estão fazendo no trabalho, o que vocês estão fazendo todos os dias quando vocês estão acordando. Eu sei que algumas pessoas já decidiram emagrecer. Algumas pessoas não sabem se querem ou se não querem. Outras sentem medo de começar, ou melhor, de recomeçar mais uma vez todo o processo. Justamente porque já tentaram fazer tudo e não deu certo. Tornaram o processo de emagrecimento uma experiência, vamos dizer assim, ruim, uma experiência terrível. Então é por isso que hoje eu quero falar algumas coisas que vocês precisam realmente saber antes de começar o processo de emagrecimento. Eu vou falar como o emagrecimento ele realmente funciona e sobre algumas coisinhas que no momento de começar vocês precisam saber, tá? O primeiro passo para tornar o emagrecimento realidade é realmente saber como ele funciona, certo? Quando você entende como acontece o emagrecimento, você não sai atrás de uma solução mágica. Você não vai bater na porta da sua vizinha ou da sua amiga para pedir a receita que ela fez, o método que ela usou para emagrecer. Porque se ela emagreceu, eu também consigo. Você não fica gastando fortunas com remédio, com suplemento, com aquela roupa, com aquela academia, com aquela nutricionista para emagrecer. Porque você entende que não existe mágica no emagrecimento. Não existe prazo para acabar. Não existe uma única coisa, um único alimento, um único chá, um único suplemento que vai fazer você emagrecer. E eu sei que no fundo, lá no fundo, você até já sabe disso. Só que, sabe quando a gente sabe, mas a ficha ainda não caiu? Quando você entende que o emagrecimento, como o emagrecimento acontece, essa ficha, ela cai. Você percebe que o emagrecimento, ele só depende de você mesma. Como assim, Dara? Bom, eu vou te explicar. Muita gente, deixa eu só ajeitar aqui porque acho que tá um pouco ruim. Aí. Muita gente quando pensa em emagrecer, logo pensa, né? Vou fazer dieta, vou comer proteína e salada, eu vou praticar atividade física todos os dias, eu vou diminuir os carboidratos ou mesmo cortar os carboidratos, então não vou mais comer arroz, não vou comer mais massa, não vou comer mais o meu pão. E a pessoa realmente acredita que é assim que se emagrece. Que é a única forma de emagrecer. Porque ela ouviu falar que... ela ouviu o médico falando que o carboidrato é um veneno. Ela ouviu aquela blogueira falando que ela é assim, que ela conseguiu o abdômen dos sonhos porque ela parou de comer carboidrato ou porque ela pratica atividade física todos os dias. Daí a pessoa leu da modelo lá na revista que a modelo falou
que não come mais massa, que não come mais arroz. Então, a pessoa realmente passa a acreditar nisso. E ela passa a tirar todos os prazeres da vida dela. Como assim, Dara? Porque uma pessoa que deixa de comer tudo e que passa a praticar atividade física todos os dias intensamente, ela vive por emagrecimento. Ela deixa de sair porque nos lugares onde ela vai tem comida que ela acha que ela não pode comer. Ela deixa de fazer as refeições com a família, porque no almoço tem tudo que é comida e a família não ajuda e essas comidas ela não pode comer. Ela deixa de sair para ir na academia. Na sexta-feira à noite ela vai para academia. No sábado de manhã ela vai para academia. No sábado à noite ela vai para academia. E aí ela para de comer o pão dela de manhã, que é algo que deixa ela bem, que sacia ela, que faz com que ela comece o dia realmente animada. Então ela passa a não comer mais. Gente, como que vive essa pessoa? Sério, parem e pensem como essa pessoa vive. A vida dela é em torno do emagrecimento. Ela acorda pensando nas marmitas que ela vai ter que fazer para levar para o trabalho, para levar para onde for, nas atividades físicas que ela vai ter que fazer, e ela dorme pensando nas comidas gostosas que ela gostaria de comer, mas que ela não pode comer. E tudo isso por quê? Porque ela realmente acha que ela não pode comer, que precisa praticar atividade física todos os dias, que não pode comer aquilo. E como que essa pessoa fica depois disso? Estressada, mal-humorada e sente ainda mais fome. Quanto tempo aguenta? Se for um marinheiro de primeira viagem, que nunca tentou emagrecer antes, ela até aguenta uns 2, 3 meses, até vai. Se for alguém que já tentou emagrecer algumas vezes, talvez aguenta 1 semana, 2 semanas. Agora, se for alguém que toda segunda-feira promete começar novamente, vai aguentar uns 2 dias. Na quarta-feira já abandona o barco, já desiste. Quem nunca fez isso? Quem nunca pesquisou na internet uma dieta para secar, começou a segunda-feira fazendo tudo certinho, aí na terça-feira sentiu uma vontade de comer um doce, mas pensou, não, eu sou forte, eu vou emagrecer, eu não quero. Aí na terça aconteceu algum problema no trabalho, ficou estressada, abandonou. Não quero nem saber, eu vou comer mesmo, porque a única coisa que me resta é comer, porque a minha vida já tá um ó, se eu não puder comer eu não posso mais sentir mais prazer em nada nessa vida, eu vou comer, abandona o barco, liga pro iFood lá, pede um hambúrguer duplo e mais uma sobremesinha, né? Porque o estresse tá lá em cima. E aí, a pessoa, o que acontece? Ela volta pra alimentação pior do que quando ela começou essa dieta, vamos dizer assim. Ela volta pior e ela volta com autoestima ainda pior. Porque ela se sente frustrada de que, mais uma vez, ela não conseguiu. Mais uma vez, ela tentou e não deu certo. O processo de emagrecimento, ele não dá certo quando ele é assim. Porque você fica lutando contra o seu próprio corpo. Enquanto você não der para o seu corpo o que ele realmente precisa, enquanto você não der para o seu corpo o que ele pede, ele não vai te ajudar a emagrecer. Enquanto você restringir a sua alimentação, você não chegará no emagrecimento definitivo. Você pode até emagrecer, mas não vai ser aquele peso que você mantém. Sabe aquele efeito sanfona? Ele vem. E aí todo aquele peso que você perdeu, você volta a ganhar um tempo depois. Por que você volta a ganhar? Porque ninguém aguenta tanto tempo em restrição, gente. Ninguém aguenta. Se você não sente prazer na sua alimentação, você não vai conseguir levar ela por muito tempo. E aí é como se você estivesse pagando um aluguel do seu corpo, sabe? Todo dia você tem que pagar para ter aquele corpo. E não precisa ser assim.
Você pode emagrecer, manter o seu peso para a vida toda, se você aprender a fazer esse processo da maneira correta, tá? Eu vejo muita gente emagrecendo, emagrecer até 40 quilos. Gente, já vi, tá? 40 quilos em 2 meses, 3 meses. Aí ficam ignorando as vontades, sabe? Ficam deixando de sair, ficam deixando de comer. Passam o dia todo, esse período, 2, 3 meses inteiro, sentindo fome e vontades. Até que chega num ponto que abandonam tudo, voltam a se permitir e aí voltam a engordar. Isso já aconteceu comigo há muito tempo atrás. Não foram 40 quilos, óbvio, mas aconteceu comigo e é muito triste, é muito revoltante. Realmente a gente se sente assim muito pra baixo, porque tudo que eu fiz não deu certo, porque eu sofri tanto pra emagrecer, eu consegui emagrecer e agora olha eu aqui de volta com esse peso todo de novo e nada dá certo pra mim, por que todo mundo pode comer e eu não posso? Tudo isso vem na nossa mente. Bom dia, Vini. Bom dia, Marta. Entenderam? Bom, vamos lá. Como que o emagrecimento acontece? Gente, é uma coisa muito simples. O emagrecimento, ele acontece quando a gente ingere menos calorias do que a gente gasta, tá? Simples. Como que a gente ingere calorias? Comendo, bebendo. Como que a gente gasta calorias? Simplesmente vivendo. Como assim, Dara? Gente, a gente gasta calorias respirando, a gente gasta calorias pensando, a gente gasta calorias caminhando, limpando a casa, comendo, a gente gasta calorias porque a gente precisa mastigar e isso envolve um gasto energético, tá? Então, o nosso corpo, ele precisa de calorias, de energia para funcionar. Ele precisa de energia para os seus órgãos funcionar, para o seu coração bater, para os seus rins filtrar seu sangue e para o seu cabelo crescer, para suas unhas, para tudo. Então, você também gasta calorias dormindo. Essas calorias que você gasta parada só para sobreviver, você precisa ingerir durante o dia. Porque senão, se você não ingere essas calorias que o seu corpo precisa, o mínimo do que seu corpo precisa, e isso é muito individual, porque varia da altura, varia do peso, varia da quantidade de músculo que a pessoa tem. Quanto mais músculo, mais calorias parada essa pessoa gasta. Então, varia de cada pessoa, por isso que eu não tenho como falar aqui quantas calorias, tá? Mas, quando você para de comer com o intuito de emagrecer e você não dá o mínimo de calorias que o seu corpo precisa para se manter vivo, o seu corpo, ele se volta contra você. Algo que você não queria começa a acontecer. O seu metabolismo começa a diminuir, começa a desacelerar, você passa a estocar mais gordura. Tudo que você come, tudo que você coloca para dentro, o seu corpo, ao invés de gastar, ao invés de usar essa energia, essas calorias, né? Ele começa a estocar. Porque o seu metabolismo, ele não tá gastando. Porque o seu corpo entende que você não tá dando para ele energia suficiente. Você não tá dando para ele energia suficiente. E aí ele se sente, vamos dizer assim, com medo de gastar. Então, o que ele pensa? Eita, peraí. Se ela não tá me dando calorias, ela deve estar passando fome. Eu não vou ficar gastando calorias à toa, não. Eu vou economizar. Então, quando você come, estoca. Come, estoca. E aí, é por isso que muita gente fala assim, eu como um pedaço de pão. Meu Deus, já vi 1 quilo a mais na balança. Entenderam? E aí, essa pessoa, ela sente mais fome. Além do metabolismo diminuir, além dela estar estocando mais gordura, ela passa a sentir mais fome. Por quê? E mais vontades por alimentos ricos em gorduras e açúcares. Por que essa pessoa sente tanta vontade com isso? Porque essa pessoa entra num nível de estresse gigantesco. O corpo dela tá estressado, entenderam? Porque o corpo tá tendo que lutar, tá tendo que procurar estratégias pra te manter viva.
E aí ele tá estressado. E aí ele libera o hormônio do estresse, que é o cortisol. Quando o nosso cortisol ele tá elevado, consequentemente, o nosso hormônio da fome também eleva, que é a grelina, tá? Então a gente tá com o cortisol elevado, a grelina elevada e a gente sente vontade de comer o tempo todo. Não só vontade, mas fome o tempo todo. E o seu corpo faz tudo isso como uma forma de se defender. Só que aí é engraçado, porque daí a gente não pensa naquele prato com arroz e feijão, né? A gente não pensa naquele prato com arroz, feijão, bife, um pratão de salada. Não. A gente pensa no hambúrguer, a gente pensa naquela sobremesa, porque o seu corpo quer calorias urgente. Ele quer, entenderam? Energia. Oi, Gabi. Então, não estão gastando, estão estocando, metabolismo lento, fome gigantesca, pensar em comida o tempo todo. Ao invés de um emagrecimento acontecer tranquilamente, você sofre muito e ele não acontece. Você sofre para perder 1 grama. 1 semana sofrendo e nada. Os números na balança, nada. Porque, claro, né? A pessoa acha que tem que diminuir números na balança. Então, o que você precisa fazer para isso não acontecer? Para o seu corpo não se voltar contra o seu emagrecimento? Você precisa de 3 coisas, tá? Para o seu emagrecimento realmente ser um sucesso. A primeira dela, e que muita gente acha que não, a primeira coisa que você precisa fazer é comer. Sim, gente, nutricionista mandando vocês comerem. Você precisa comer, precisa dar energia para o seu corpo, dar energia suficiente justamente para ele não ficar desconfiado de você. Para ele poder gastar as calorias, entenderam? Que você tá colocando. Então, imagina o seu corpo pensando assim, tá chegando comida. Beleza, eu tenho estoque, tenho a gordurinha aqui, né? Tenho estoque de comida. Eu posso gastar calorias à vontade. E do nada para de chegar comida, porque você para de comer. Quando eu digo para, gente, não é, né, literalmente parar, mas é diminuir, porque você acha que é o certo. Aí o corpo pensa, eita, o que tá acontecendo? A primeira coisa que ele faz, diminui o metabolismo, como eu falei. Depois, ele passa a dar menos nutrientes para as coisas que menos precisa. Então, para sua pele começa a ficar um pouco ressecada, as rugas começam a aparecer, as suas unhas começam a ficar um pouco mais fracas, o seu cabelo começa a cair e ele pode até fazer alguns órgãos não funcionarem direito, tá? Tudo porque você não está dando o mínimo de energia que seu corpo precisa para se manter saudável, para se manter, né, vivo, literalmente. Quando você dá, então, o que o seu corpo precisa, ele não fica com medo de gastar. Ele acelera o seu metabolismo e te auxilia nesse processo todo do emagrecimento. Como saber dar se eu tô dando energia o suficiente pro meu corpo? Como eu disse, eu não tenho como dizer quantas calorias vocês precisam, porque isso é muito individual. Mas, se você passa o dia inteiro sentindo fome, o dia inteiro, todo momento que você come, que você faz uma refeição, você sai dessa refeição com fome. Se você se sente cansada ao acordar, passa o dia inteiro com falta de energia, que parece que, meu Deus, você se movimentar é uma fadiga. Se você sente dores de cabeça, sente muita vontade por alimentos mais açucarados e com mais gorduras, passa o dia inteiro pensando em comida. Se você percebe que as suas unhas estão mais fracas, que seu cabelo tá caindo demais, que a sua pele tá muito ressecada também, ou com marcas, né? Tudo isso, é um conjunto de sinais que você pode estar entrando numa desnutrição, certo? Se você sente isso, então provavelmente você não está nutrindo seu corpo como deveria. E aí vem a segunda coisa que você precisa saber para o processo de emagrecimento acontecer corretamente, que é nutrir. Quando eu falo em comer, ao mesmo tempo vem o nutrir, tá? Melhorar as escolhas. Isso é nutrir. Toda vez que eu vou me servir, gente, eu penso assim. Sério, toda vez eu penso,
O que eu tenho vontade de comer? Qual o nível da minha fome? É claro que eu não paro e fico 1 hora pensando nisso, né, gente? Isso é assim, ó, passou e raciocinei e me servi. O que eu tenho vontade de comer? Qual o nível da fome que eu tô? O que eu tenho na mesa que eu posso incluir no meu prato pra deixar ele um pouquinho melhor? Eu tô, tipo assim, ó, quando a gente vai num buffet de restaurante, ou quando a gente vai comer na casa de outra pessoa, porque se eu faço a minha própria comida, eu penso na hora de fazer. O que eu posso, então, colocar no meu prato para melhorar essa minha refeição? E que não vai alterar o meu prazer na hora de comer. Porque o prazer na hora de comer é muito importante. E a gente não precisa sentir, a gente não sente só prazer em comidas gordurosas, no hambúrguer ou naquele pastel frito. Gente, a gente sente muito prazer em comidas saudáveis também. Já passou o tempo onde se dizia que comida saudável é comida ruim. Hoje em dia a gente tem inúmeras receitas maravilhosas na internet, até aqui no meu Instagram tem várias receitinhas legais que não existe mais isso, certo? Então, por exemplo, eu vou me servir num buffet de restaurante. Aí eu vejo que tem um arroz branco e tem arroz integral. Eu, Dara, não vejo diferença nenhuma entre um arroz e outra. Em sabor, não vejo diferença nenhuma. Em comparação de valor nutricional, é óbvio que o arroz integral vai me fazer melhor. Porque o arroz integral ele tem mais fibras, ele vai ajudar no meu trânsito intestinal. Então, se eu não vejo diferença nenhuma em sabor, gente, é óbvio que eu vou pegar o arroz integral. E não é sinônimo de estar de dieta ou não estar de dieta. Porque antigamente muita gente... Não, ainda me falam, né? Ai, ela se serve de arroz integral porque ela tá de dieta. Nada a ver, gente. Nada a ver. Eu me sirvo de arroz integral porque não afeta nada no sabor e porque ele vai me trazer benefícios inúmeros para minha saúde. Ponto. Além de me trazer muito mais saciedade. Agora, se você não gosta do arroz integral, tudo bem. Pegue o arroz branco. Não tem problema. Não é porque você não pegou o arroz integral que você não é saudável. Certo? Tá. Aí tem o arroz ali, o arroz branco, o arroz integral. É óbvio que eu vou pegar o arroz integral. Beleza. Porque, tá. Daí, tô lá me servindo, continuo me servindo. E aí eu vejo um bife empanado, né? E um bife grelhado, com cebola, assim, com bastante cebola, que eu adoro. Eu vou pegar o bife grelhado com cebola, porque eu gosto, porque não vai alterar no sabor e porque o empanado vem cheio de gordura. Ai, Dara, mas eu amo bife empanado. Pegue o bife empanado. Mas assim, você tem noção de que ele tem mais gordura do que o bife grelhado, se bem que, né, dependendo aonde a gente vai comer, é quase a mesma coisa. Mas, enfim, você tá pegando com consciência, entenderam? Vocês não estão pegando, vou pegar isso aqui, vou pegar, não tá... Quando vocês raciocinam o que vocês estão pegando, vocês têm uma visão maior do prato e automaticamente vocês vão fazer melhores escolhas. Agora, se vocês vão começar a se servir já pensando, agora eu tô num buffet, agora eu vou comer tudo, dane-se, segunda eu começo, aí automaticamente vocês vão pegar coisas até que vocês nem estavam com vontade. Tá? Aí, se eu for comer sobremesa. Ai, eu tô com uma vontade de comer uma sobremesa. E aí tem lá, salada de fruta na sobremesa e, sei lá, um mousse de chocolate. É óbvio que eu vou pegar um mousse de chocolate. Por quê? Porque eu amo mousse de chocolate. A salada de fruta, ela não é que nem um arroz integral que não vai mudar nada no sabor. Eu gosto de salada de fruta, tá, gente? Mas eu sei que essas saladas de frutas de restaurante acabam tendo mais açúcares, quando não tem guaraná junto. Então, vai alterar. Eu gosto de mousse de chocolate, eu amo chocolate. Então, vocês entendem que daí, se eu pegasse a salada de fruta, eu ia comer a salada de fruta com um sentimento de que eu ignorei uma vontade.
Não é como o arroz integral. Ah, não, arroz integral e arroz branco, pra mim é tudo a mesma coisa. Então eu não vou sentir aquela falta de alguma coisa, de comer alguma coisa. Entenderam? Estou de dieta e tem semanas que não perco peso. É normal? Rauênia? Bom, então tem que ver. Pode ser normal, tá? Porque tem que ver tudo o que tu já fez, qual o nível que você tá, que tipo de estratégia você tá fazendo. Pode ser que você tá. O seu corpo já se acostumou com aquela alimentação, com aquela rotina, e aí a gente teria que mudar o estímulo, porque o nosso corpo ele tem uma capacidade, gente, de se adaptar tão fácil, que a gente tem que mudar estímulos o tempo inteiro, tá? Tem que ver bem mais individualmente, certo? Mas continue aqui comigo que eu tô falando algumas coisas que pode ser que faça sentido pra você. Então, quando eu falo de nutrir, é isso que eu tô falando, de melhorar as escolhas, certo? Mas para melhorar todas essas opções, a gente tem que entender que não dá para alterar o nosso prazer. Por exemplo, não dá para eu querer comer proteína e salada, sentindo vontade de arroz, sentindo vontade daquele aipim cozido, sentindo vontade de, sei lá, aquela panqueca. Entenderam? Porque amanhã vocês vão cansar e vocês vão comer. Ou depois de amanhã, ou mês que vem. Vocês vão desistir. E aí é aquilo que eu falo. Não se torna um emagrecimento definitivo. Se torna um emagrecimento onde você tem que pagar aluguel todos os dias por aquele corpo. E ninguém aguenta por muito tempo assim. Ninguém merece viver assim, fala sério. Então pensem aí, no café da manhã de vocês, tá? De hoje, o que vocês poderiam ter feito para melhorar o café da manhã de vocês? Ai, Dari, eu tomei uma xícara de café com leite, mais duas fatias de pão com queijo e presunto. Com queijo e presunto. Como nós poderíamos fazer? O que nós poderíamos fazer para melhorar esse café da manhã? O café, pensando na xícara de café com leite, vocês poderiam trocar o leite integral por um leite desnatado. Ou então um leite vegetal, se vocês, se adaptarem. Se tiverem colocado 2 colheres de chá de açúcar, vocês poderiam estar colocando uma, depois meia, depois menos de meia. Se tiver usado, adoçante, então vocês poderiam ter diminuído as quantidades. Hoje, gente, tem muita gente achando que adoçante pode. Adoçante não é que não pode, tá? Mas, assim, adoçante estimula. Você tá estimulando seu paladar mais doce. Então, é um tipo de açúcar, certo? Então, não é porque é adoçante que vocês podem colocar 10 gotas de adoçante. O ideal é vocês realmente irem diminuindo até chegarem no paladar de que vocês conseguem tomar um café com leite ou café preto sem açúcar. E isso é possível, tá? Só não é possível se vocês acharem que não é possível. Se vocês acharem que não, que eu nunca vou gostar, que horror, se vocês não se permitirem, tá? O pão, se for 2 fatias de pão, com queijo e presunto. Eu comi fatia de pão branco. Vocês não gostam do pão integral? Vocês realmente não gostam? Vocês já provaram tudo que é tipo de pão integral? Porque assim, gente, tem pão integral bom e tem pão integral ruim. Realmente. Então, se a gente consumiu fatia de pão integral branco, dá para começar a optar por um com 50% de farinha integral. Depois dá para começar a escolher um pão 7 grãos. Depois, certo? Ou então, no lugar do pão, dá pra gente consumir aveia, fazer uma crepioca com aveia, com granola, certo? Fruta e granola. O recheio desse pão, então vamos supor que a gente escolheu um pão, O recheio desse pão poderia ser um queijo um pouco mais magro. Então, uma ricota, quem sabe? Poderia, no lugar do presunto mesmo, a gente começar trocando por um peito de peru. E depois, realmente, eliminar esse peito de peru.
E aí a gente poderia consumir esse pão com, vamos supor assim, com um ovo mexido com queijo, aí derretido. Gente, fica maravilhoso. Entenderam? Às vezes a gente começa a entrar numa monotonia, fazer sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa. A gente não para pra pensar no que a gente tá comendo. A gente só para realmente pra pensar quando a gente vê o resultado no nosso corpo. Eita, o que eu tô fazendo de errado? Eu lembro de uma vez que eu tava treinando, né? Muito mesmo. E aí eu consumia de manhã 2 ovos, comia abacate, comia manteiga, comia aveia, mais fruta com granola. Comia porque realmente eu tava gastando muito. E aí eu comecei a diminuir os treinos. Quando eu vi, eu não tava mais treinando muito. Só que eu tava consumindo a mesma quantidade, sem me dar conta. Entenderam? E aí eu comecei a reparar, eita, peraí. Não preciso mais consumir tudo isso. E isso aí. Além disso, no sanduíche, a gente poderia incluir, então, uma fatia de tomate, uma folha de alface, quem sabe. Claro, né? É de manhã, então, né? Vai do gosto de cada um. Fazer um sanduíche mais nutritivo. Daria, então, ou então, né? Ao invés do café com leite, agora que tá mais calor, daria pra gente comer um iogurte com fruta geladinha e granola, certo? Gente, eu estou dando sugestões, certo? Se você estiver me ouvindo e não gosta de alguma coisa, não é isso que vocês têm que consumir. Eu tô dando sugestões. Então pensem aí no café da manhã de vocês. O que vocês comeram hoje de manhã e que vocês talvez poderiam ter melhorado? Sem deixar de sentir prazer no café da manhã. Porque, como eu falei, prazer é muito importante. Se vocês não comem sentindo, se vocês não estão comendo sentindo prazer, vocês não vão levar isso por muito tempo. Certo. Bom, então hoje no almoço, né? A gente falou do café da manhã. Hoje, o que vocês vão almoçar? Pensem, na hora de vocês comerem, sério, gente, façam isso. Pensem o que vocês podem colocar no prato de vocês para melhorar essa refeição. O que vocês têm vontade de comer? Dara vai ter lasanha no meu almoço. E lasanha tem queijo gordo e tem... Tudo bem. Mas vocês não vão comer a lasanha inteira. Não vai ser um pedaço de lasanha que vai estragar o emagrecimento de vocês. Na verdade, se vocês não comerem essa lasanha, aí é que vai estragar. Porque vocês vão ficar com aquele sentimento de falta, de privação, de que vocês deixaram de comer algo que vocês gostam. Aí vai chegar a noite e vocês vão comer. Muito mais. Ah, nunca consigo nada mesmo, sou uma fracassada, agora eu vou comer tudo, depois amanhã eu volto ao normal. Não, amanhã não, porque amanhã é domingo, então segunda eu volto. Tá? Então, quando você come os alimentos que tem mais nutrientes, então quando vocês fazem aí uma escolha um pouco mais nutritiva, um pouco mais saudável, a saciedade de vocês aumenta. Então, vocês passam a sentir fome a um período maior de tempo depois. Se vocês almoçam hoje, ao meio-dia, com uma refeição com mais fibras, com mais proteínas, com mais verduras, legumes que também tem mais fibras, a fome de vocês vai vir um período depois. 2, 3, 4 horas depois. Agora, se vocês consomem uma refeição com alto índice glicêmico, quando eu falo isso, é com pouca proteína, com pouca fibra, com poucos nutrientes, a fome vem em 2 horas. Certo? Então, a saciedade de vocês aumenta, você sente menos fome durante o dia, sentem mais energia e disposição para fazer as coisas que vocês têm que fazer. O intestino de vocês passa a funcionar. Certo? Vocês ficam com um humor mais elevado. E então você realmente transforma toda essa rotina saudável, essa alimentação saudável em estilo de vida, em hábito. Foi o que eu falei hoje de manhã nos stories. Quando vocês passam a sentir prazer na atividade física, não existe fazer atividade física só na segunda, na quarta e na sexta. Não existe no sábado, não vou fazer atividade física porque hoje é sábado. Não, porque vocês sentem prazer em fazer aquilo. Só que vocês não vão sentir prazer em nenhuma atividade física enquanto vocês considerarem essa atividade física uma obrigação para vocês.
algo que vocês têm que pagar. Bom, e aí vem, por último, a terceira coisa que vocês precisam fazer e saber para o emagrecimento de vocês serem um sucesso e não voltarem a ganhar os quilos que vocês perderam, que é ter paciência e persistência. Gente, eu falei para essa minha paciente que ela engordou 10 quilos, né? Eu falei para ela assim, em quanto tempo você ganhou esses 10 quilos? E ela me disse, em 6 meses. Então, a primeira coisa que eu falei pra ela foi que não vai ser em um mês ou em uma semana que você vai perder esses 10 quilos. Tem uma moto passando aqui. Entenderam? Às vezes não, né? A gente quer muito perder peso. Quer muito. E aí a gente quer perder logo. E daí é porque a gente se alimentou bem, tudo certinho, né? Porque certo pra cada um é um certo, não existe o perfeito. Então, porque a gente comeu como a gente gostaria, amanhã eu vou acordar e vou estar 1 quilo a menos. Fala sério, passou 6 meses comendo a mais, não se exercitando, não cuidando do sono, e aí quer em um dia realmente perder tudo? Vocês têm que ter paciência e persistência para saber que vocês vão cair, vocês vão exagerar em um dia, vai ter sim aquele convite de aniversário, aquele convite de casamento que vocês vão ir e vocês vão comer, porque vocês vão se deparar com comidas que vocês não encontram no dia a dia. E é normal comer a mais. Gente, eu como a mais, fala sério, é normal. E aí vocês vão comer a mais e vocês têm que ter persistência para saber que não é porque vocês comeram a mais ontem que hoje deu. Não vou, nada dá certo pra mim, eu não consigo nunca mesmo. Não, é outro dia, bora lá. Vocês vão beber, vocês vão deixar de malhar algum dia que vocês estavam programados para malhar, mas aí deu aquela cólica ou aconteceu aquele imprevisto ou acordaram com uma dor de cabeça insuportável e vocês não vão conseguir ir para atividade física e tá tudo bem. Porque você é um ser humano com momentos altos e baixos, mas você precisa saber se levantar e seguir em frente. Você precisa ter persistência. Sem persistência, vocês desistem, tá? Sem persistência, vocês desistem e desistindo, o emagrecimento, ele não acontece. E, gente, eu já desisti muitas vezes, tá? De, querer fazer musculação, de correr. Meu Deus. Não, agora eu vou começar a correr. Aí vou um dia, vou 2 dias. Aí no terceiro dia tá um pouco nubladinho. Aí eu vou, tá nublado, aí já bota a desculpa, né, de que tá nublado, então eu não vou correr. Porque a gente é assim, a gente cria desculpas o tempo todo. Marta, a gente sempre acha que a gente vai emagrecer, que porque a gente tá fazendo certo, a gente vai emagrecer amanhã. Não é assim. Tu viu, né, Marta, que não é assim. Bom, gente, a Marta perdeu bastante peso mas em 3 meses, tá? E tá firme e forte, e acredito que tá sentindo muito prazer na alimentação dela, e é por isso que ela tá firme e forte. Eu tava falando da corrida. Gente, eu comecei a correr, e daí vinha um dia nublado, assim, eu, não vou correr, tá nublado, né? A gente começa a criar desculpas e tá. Aí no outro dia, já é sexta, né? Não, segunda eu começo de novo. E foi assim por muito tempo. E ainda às vezes quando eu deixo de correr um dia, no dia seguinte eu ainda... Será? Quando a gente pensa demais, a gente não vai, tá? Quando a gente pensa demais em fazer tudo certinho na alimentação, em comer tudo pesado, a fruta é só... Não, no lanche da tarde vai ser aquela fruta com aquela aveia, com aquela quantidade de aveia. Quando a gente desenha muito certinho, muito rígido, que a gente não abre exceções, a gente pensa demais e quando chega na hora a gente não faz certo. Ou a gente realmente não aguenta por muito tempo, tá? Gente, essa live ficou bem boa, mas vocês têm que ouvir ela
assistir ela, né, desde o início, que eu falei umas coisas bem importantes. Então, quem não pegou essa live do início, sugiro realmente assistir novamente, tá? Era isso que eu tinha pra dizer pra vocês. Espero que eu tenha ajudado. E um bom final de semana pra todas. Beijo!